Entrevista. Vamos então de volta ao bairro Maurício de Nassau, onde em uma cafeteria o ministro Volney Queiroz reúne a imprensa. Lá estão Mário Flávio e Renata Torres. Bom dia, Mário e Renata, com vocês. Olá, Vitor. Bom dia para você mais uma vez, de volta aqui, no Virgulino Café, do nosso querido Bruno Virgulino. Daqui a pouco o ministro Volney Queiroz recebe aqui os colegas jornalistas para um bate-papo, uma coletiva também de imprensa para falar sobre os trabalhos dele à frente da pasta. E a gente aqui aproveita esse momento para bater um papo aqui, com o ministro. Bom dia, prazer recebê-lo aqui na Rádio Cidade, Volney. Bom dia, Mário Flávio. Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade e telespectadores, É um prazer estar aqui com você, estou à disposição aqui para a gente tratar de assuntos importantes aqui, relevantes para os seus ouvintes. Já são 3 meses, Volney, à frente do Ministério, mais ou menos por aí, 2, 3 meses. Quando você assumiu, a gente até conversava aqui em off, foi uma pressão danada em cima de tudo, Enfim, e de repente as coisas parecem que começam a se encaminhar de uma maneira mais tranquila. Qual é a avaliação que você faz da sua passagem à frente do Ministério desde que você assumiu a titularidade, que você era o executivo? Bem, primeiro eu fui escalado ali pelo presidente Lula para ser ministro já depois de deflagrada a Operação Sem Desconto, Então foi num momento de maior turbulência no Ministério, E representou ali um grande desafio, aquele primeiro momento, porque, primeiro, assim, de me apresentar, digamos, porque as pessoas que conhecem o dia a dia do Congresso já me conheciam, mas, assim, muita gente não sabia qual era o meu estilo, qual era a minha trajetória, meu histórico, a minha vida, e aí me apresentar para a imprensa nacional, para aqueles que eram especialistas nesse ambiente de previdência social e tal. Então foi realmente um desafio, E aí teve aquela primeira audiência no Senado Federal, depois teve a audiência da Câmara, tudo muita pressão, Eu já tive do outro lado do balcão ali, Eu já participei daquelas audiências como parlamentar, eu sei como é ali que funciona, então tive mais facilidade para passar, e conhecia boa parte dos senadores, como conheço boa parte dos deputados ali, então tive mais facilidade, e isso ajudou também a estabilizar aquele momento e depois cuidar do dia a dia do Ministério, que é o que eu estou fazendo hoje, trabalhando muito, chegando cedo, saindo tarde e participando de 3 expedientes aí bem pesados, mas está dando resultado. A gente está conseguindo bons números, bons resultados, está conseguindo fazer agora esse ressarcimento dos aposentados, que era uma coisa que é um desejo do presidente da República, uma determinação dele, E os órgãos de controle estão fazendo as investigações da Operação Sem Desconto, que a gente precisa trazer esses números para a sociedade, para a imprensa, e que a gente possa efetivamente mostrar o resultado dessas investigações, dessa operação toda. E eu sempre digo, as pessoas perguntam, quando é que vai alguém preso? Eu digo, eu não sou essa pessoa que cuida de prisão de ninguém, com a Polícia Federal, com a CGU. Eu sou o cara da proteção social, eu sou o cara que consegue garantir que as pessoas que precisam do benefício tenham o direito reconhecido, conceder a aposentadoria, os benefícios sociais que a Previdência concede. Então, o meu desafio é esse. A sangria ela foi estancada, digamos assim, Volney, com relação aos escândalos. E vocês trabalhando numa força-tarefa para que aconteça essa questão do ressarcimento. Mas dá para dizer, aquelas pessoas que foram lesadas, que foram roubadas, que muita gente nem sabia que estava acontecendo, essa situação já está resolvida e elas vão ter o tempo todo, tudo que foi retirado de volta, e de que forma nós, consumidores, não pagaremos essa conta também? Veja, primeiro foi uma decisão do presidente de fazer com que todo aposentado receba o dinheiro de volta. Agora, lógico que o presidente mandou ir atrás das associações que fraudaram para ir buscar esse dinheiro de quem fraudou. Porém, os aposentados não podiam esperar, porque são demandas judiciais que levam meses, levam anos. Então o governo vai fazer esse adiantamento. Para isso foi feito um pacto nacional em defesa dos aposentados, Foi feito uma ADPF, que é uma medida jurídica que o governo entrou no Supremo Tribunal Federal. O ministro Dias Toffoli coordenou esse pacto, que participaram dele o Ministério da Previdência Social, o INSS, a Advocacia Geral da União, a Defensoria Pública da União, o Ministério Público Federal, a OAB. Então,
todo esse conjunto de atores fez uma construção para possibilitar o ressarcimento. Então, o governo mandou um crédito extraordinário para o Congresso Nacional, através de uma medida provisória de 3,3 bilhões de reais. E o interesse do governo é que o governo faça esse adiantamento para o aposentado, que não pode esperar, mas o governo vai atrás de cada centavo desse que foi desviado para ressarcir o Tesouro Nacional. Ministro, veja, a gente entrando um pouco na pauta, mas saindo dessa história aí, entrando na pauta do dia a dia. Nós temos uma pessoa que trabalha com a gente lá em casa, né, Renata, e ela precisou fazer uma cirurgia no joelho e, teoricamente, ela ficaria afastada 2 meses do trabalho. E essa pessoa, ela foi lá no INSS, lá no aplicativo, conversar com as pessoas, disseram, olha, só tem perícia em janeiro. Aí, veja, a gente está em julho, então ela ficaria julho e agosto, teoricamente, afastada do trabalho, mas a perícia é só em janeiro. Esse é outro desafio também, como diminuir, como acabar com essa fila e das pessoas que precisam das perícias, das pessoas que precisam ser atendidas pela Previdência, acabam sofrendo tanto nessas situações enfim, se as pessoas não entenderem a situação, viram uma dor de cabeça para todo mundo. É uma dor de cabeça grande, esse tipo de coisa, porque você falou de um exemplo que eu costumo dar. Eu uso normalmente esse exemplo para dar da dificuldade que acontece, porque as pessoas, por exemplo, uma pessoa quebra um pé, né, que é muito parecido com o exemplo que você deu. Então, em 2 meses ela já está apta ao trabalho. No entanto, a perícia só é marcada para 6 meses na frente. Ela fica sem trabalhar, ela fica sem receber, isso causa um problema porque ela não consegue, vai ter que pedir dinheiro a parente ou então pedir dinheiro emprestado e causa um prejuízo ao Estado, porque depois que ela volta a trabalhar, que ela faz a perícia, vamos dizer, com 6 meses depois, a União, a Previdência Social tem que pagar esse período. Quer dizer, é um prejuízo geral, é prejuízo para ela, é prejuízo para o país, é prejuízo para o empregador. No seu caso, ela pode voltar a trabalhar, mas numa empresa, ela não vai poder voltar, ela tem que ficar sem trabalhar. Então, é um conjunto de fatores que é ruim para todo mundo. Então, nós fizemos o Ateste-Med, que é um atestado médico documental, justamente para evitar que seja preciso fazer uma nova perícia. Porque essa sua funcionária, ou a pessoa que eu dei o exemplo, que quebrou o pé, 6 meses depois, ela não vai fazer mais uma perícia clínica, não é preciso um médico, porque o pé dela já está sarado, o joelho da sua funcionária já vai estar sarado. Então, é só uma perícia documental, ela vai olhar os documentos que atestam que ela realmente teve aquele ferimento que já foi sarado, então, com apenas os documentos, a pessoa pode fazer a perícia documental. Então, o Ateste-Med avançou muito nisso e agora nós fizemos o lançamento do concurso de perito médico federal no final do ano passado. Cumpriu todas as etapas, depois de 15 anos sem concurso, e agora nós conseguimos 500 peritos que vão começar a trabalhar em 1º de agosto. Então, são 500 médicos, peritos, uma carreira do Estado, e que eu acho que esses médicos vão ajudar muito para que a gente possa fazer a diminuição dessa fila. A grande parte desses peritos vai ser colocada na região Nordeste, que tem os piores números, né? O pior número é o do Ceará, do Brasil, e a região Norte também. Então, 60% dos peritos vão ficar na região Nordeste e uma boa parte na região Norte e o resto espalhado pelo país. Então, vamos muito em breve aí a gente ter números positivos aí, indicadores de queda dessa fila, que é bom para todo o Brasil. O senhor, como sendo do interior, conhece a realidade, né? Que acaba tudo centralizando aqui em Caruaru, por exemplo. Pretende também descentralizar esse serviço, né? Por exemplo, para que as pessoas... uma das sugestões que foi dada, nesse caso que eu expliquei aqui, a gente não tem vaga na perícia aqui em Caruaru, mas se você for para Pesqueira, se for para outra cidade, você consegue. E acaba a pessoa tendo que tá com um problema de dificuldade, né? Porque está com um pé machucado, aí tem que fazer uma viagem para ir para marcar em outra cidade. Isso também deve ser resolvido em breve? Sim, nós vamos concentrar peritos onde já tem nos grandes centros, porque, veja, tem a questão geográfica e tem a questão demográfica, né? A questão geográfica é que as cidades polo você consegue ter deslocamentos razoáveis que não fiquem muito longe. Então, uma cidade como Caruaru, como Arco Verde, como Araripina, que são polos regionais, você consegue concentrar ali maior número de peritos para você poder ter as cidades próximas se dirigindo a elas. É impossível você colocar perito em Agrestina, em Bezerros, em Camucim,
né, botar um perito em cada cidade dessa. Então é melhor você concentrar numa cidade como Caruaru, que você permite que as pessoas possam vir até aqui, já que já estão fazendo outras coisas, e poderem usar a estrutura de Caruaru e dessas cidades polo. Então a gente vai reforçar as cidades polo de Pernambuco, está fazendo isso nos outros estados do Nordeste, para que a gente tenha uma distribuição melhor dos peritos e que esses polos regionais possam ser fortalecidos. Então, um lugar onde tem 3 peritos, a gente vai botar mais 3 ou 4, vamos ficar com um bloco de peritos, que aí se faltar um também não precisa atrapalhar aquela fila de atendimento. Porque o que acontece? Um lugar que só tem um perito, quando aquele perito adoece ou acontece qualquer coisa, aquela pessoa que seria atendida numa segunda-feira como hoje, ela não vai para terça, ela vai para o fim da fila, porque na terça já tem as pessoas da terça, na quarta já tem da quarta e por aí vai. Então, a gente precisa reforçar a quantidade de peritos nas cidades polo para poder fazer esse atendimento de forma mais eficiente. Muito bem, nós estamos conversando ao vivo com o ministro da Previdência Social, Volney Queiroz, aqui tendo a oportunidade de fazer perguntas sobre o Ministério e daqui a pouco falar também em questão de política também. Volney, quando se fala em reforma da Previdência, sempre é uma questão muito polêmica, né? A gente já teve arremedos de reforma da Previdência, mas ainda não teve uma reforma para valer. Você pretende aí nessa sua gestão, à frente do Ministério, destravar essa situação para a gente ter uma reforma de fato? Porque o que mais se ouve é que a Previdência no Brasil está quebrada, né? O que é que o senhor diz também a essa crítica e o que é que você pensa, né, sobre reforma da Previdência? Eu creio que não haja ambiente para pensar numa reforma nesses 1 ano e meio pela frente. Pelo menos uma reforma da Previdência, se ela tiver de acontecer, ela deve acontecer no início de um governo. Então, se tiver de acontecer uma mudança na Previdência do Brasil, ela deve ser feita a partir de 2027. Agora, nós precisamos saber o que é que nós queremos de uma reforma da Previdência. Nós queremos fazer um sistema mais justo, mais moderno, mais equilibrado, ou a gente precisa só cortar despesa? Porque se for cortar despesa, está sujeito a atingir você, eu e quem vai se aposentar no futuro. Quer dizer, a gente vai precisar trabalhar até quantos anos? Até quantos anos você, Mário Flávio, aguenta trabalhar nesse batente que você leva aí? Porque hoje pesado. Hoje é com 65, aí você vai botar para 68, vai botar para 70, 72. Quer dizer, o sujeito vai trabalhar até morrer, porque não é justo que a gente pense nisso. Eu acho que a gente tem que incluir mais pessoas no sistema, mas eu acho que a sociedade tem que pagar e não encarar a Previdência Social como um peso, como uma dívida, como um débito, como uma coisa onerosa para o Estado. Não. É um sistema de proteção social que existe, que socorre nas horas necessárias, na hora que a sua funcionária se acidenta, na hora que a pessoa morre para receber a pensão e na hora que a pessoa está com idade que não pode mais trabalhar, poder se aposentar e já contribuiu para o país, então o país precisa também assisti-la. Do contrário, a gente vai dizer, não, vamos restringir aqui o sistema, vamos deixar aqui ele muito mais restrito e a gente vai ter legiões aí de pessoas famintas nas ruas sem assistência social. Não é possível a gente fazer isso. Então a gente tem que ter o entendimento de que a Previdência Social ela existe para socorrer as pessoas e ela não é preciso dar lucro, nem precisa estar no azul, não. Ela está no vermelho ou ela ser deficitária, não há nenhum problema. E esse é um problema que vai acontecer no mundo todo. As pessoas estão envelhecendo, e isso é muito bom, não pode ser encarado isso como uma coisa ruim, e o Estado vai ter que honrar e vai ter que arcar com esse ônus do envelhecimento populacional e criar mecanismos para incluir mais gente na força de trabalho, mais gente com carteira assinada contribuindo para poder bancar as pessoas que se aposentam e que não podem mais continuar trabalhando e vão passar a receber os benefícios. Entrando agora um pouco na agenda política, Volney, você e seu pai, né, foram muito bem votados na última eleição, mas por uma questão de legenda, né, acabaram não conseguindo a vaga de deputado federal e deputado estadual consequentemente, né? E aí a pergunta que fica é sempre nos bastidores: Volney fica até o final do governo Lula e apoia Lula numa reeleição, ou em abril do ano que vem ele desincompatibiliza abril o prazo? Abril. Ele desincompatibiliza do cargo e vai trabalhar pré-campanha. Como é que está a sua cabeça hoje, olhando para 2026? Olha, a minha cabeça hoje está concentrada e focada nesse desafio que é tocar a Previdência Social, né? Não adianta a gente estar com um desafio desse tamanho pensando em política, pensando em voto, pensando em mandato, pensando em disputar a eleição. O que é que eu fiz? Primeira coisa, quando o presidente me chamou para ser ministro, foi entregar a presidência estadual para Zé Queiroz, é o presidente hoje do PDT. Ele está com mais tempo para poder receber as lideranças do Estado, para poder montar nominata, né, chapa de deputado federal e estadual, isso ele está cuidando.
E nós estamos concentrados nessa missão. Lá para março do ano que vem, a gente vê se já tem uma situação apresentável, uma situação de bons números, que aí eu já posso estar falando aqui numa fila zerada da BNSS, que a gente já possa estar falando aqui num novo momento, que nos dê a tranquilidade de saber que a gente pegou a tarefa, cumpriu direitinho, e aí já pode pensar em disputar uma eleição. Lógico, também tem que saber se o povo de Caruaru, estamos falando de Caruaru aqui, deseja isso, né? Tem que saber se o povo de Caruaru deseja ter novamente uma representação na Câmara, para que a gente possa então decidir. Mas tem tempo aí também, o presidente Lula é quem decide se eu fico até lá, se eu continuo, se eu saio, se eu disputo a eleição. Eu vou precisar conversar com o presidente da República também sobre isso. Veja, e qual vai ser o papel do PDT nessa eleição estadual? Eu sei que o seu pai agora é o presidente estadual do partido, mas você é um dos articuladores aqui de Caruaru, né? Que inclusive é muito conhecido por isso, por articular bem nos bastidores, por conversar, por trazer, por agregar. E a gente tem hoje nessa situação duas pré-candidaturas que estão postas, digamos assim, né? A da governadora Raquel Lira, que vai para a reeleição, e do prefeito do Recife, João Campos, né? Hoje o PDT estaria mais próximo de João ou pode ter uma conversa com Raquel para esse palanque que está se formando no ano que vem? Vai depender muito da posição que Raquel tiver em relação ao governo do presidente Lula. O PDT já sinalizou nacionalmente que vai apoiar a reeleição de Lula, portanto o nosso palanque vai ser esse do presidente. Onde tiver estadualmente esse palanque, o PDT estará com mais facilidade. Então, hoje, quem está mais alinhado com o presidente Lula é a candidatura de João Campos. Então, há uma possibilidade maior que a gente esteja nesse palanque de João Campos. Se os dois estiverem no palanque de Lula, nós vamos analisar, quando chegar mais perto, qual é o mais viável. Mas a história do PDT junto com o PSB em Pernambuco dá sinais de que a nossa identidade maior, programática, a nossa identidade histórica, a nossa identidade de amizade, de luta ao longo das décadas é com o PSB, né? Nós fomos aliados aqui de Arraes, fomos aliados de Eduardo Campos e agora eu acho que há uma possibilidade muito maior de nós apoiarmos uma candidatura de João Campos a governador. Estaria mais próximos dessa questão. A passagem do PDT no governo de Raquel, digamos, não teve muito êxito, né? Vocês entraram, não foi uma indicação literalmente sua e de Zé, mas vocês fizeram parte do governo por um momento depois, pouco tempo depois, acabaram saindo. Isso pesa também? Eu acho que não foi muito bem sucedida a nossa participação no governo do Estado, né? O presidente Lupe queria fazer uma aproximação com Raquel, e indicou ele próprio uma pessoa, que foi Ismênio, que foi secretário. Ficou pouco tempo, não houve digamos assim, os santos de Raquel e de Lupe não bateram, e aí a parceria durou pouco tempo. Eles se respeitam, eu trato Raquel do ponto de vista institucional, né, como uma governadora de Caruaru, é de Pernambuco, mas é caruaruense, então tudo que eu puder fazer do ponto de vista institucional, estratégico pelo governo do Estado, vou fazer. Já me coloquei à disposição dela para isso, então ela vai contar com um ministro de Caruaru e um ministro que vai defender Pernambuco. Então, eu não vou fazer nenhum tipo de discriminação, porque essa não é a orientação do presidente Lula. A orientação do presidente Lula é não discriminar ninguém, tratar todos por igual. Ele não vai fazer essa diferenciação de quem votou ou de quem não votou nele, assim ele tem feito em todos os estados, portanto, nosso papel aqui vai ser institucional. E quando chegar na época da eleição, aí a gente decide qual o caminho do PDT. O mesmo vale aqui para Caruaru, por exemplo, né? Porque hoje o principal opositor do prefeito Rodrigo é o seu pai, né? O deputado Zé Queiroz, inclusive gravando vídeos diariamente com críticas à gestão municipal. Como é que está essa relação, né? Inclusive o secretário de articulação política, né, o Anderson Luiz, vive dando alfinetadas em você, né? Dizendo que você estava no São João aqui passeando, que estava sozinho, que não... Enfim, como é que você tem acompanhado essa questão municipal? Bem, eu não tenho tido tempo para acompanhar a política municipal. Quem faz digamos assim, esse combate no dia a dia aqui é o ex-prefeito Zé Queiroz, porque primeiro foi prefeito 4 mandatos aqui, conhece a cidade como a palma da mão. Segundo, porque foi o segundo colocado nas eleições, portanto,
Agora são 8h53, nós tivemos uma oscilação no sinal, direto do bairro Maurício de Nassau, onde o ministro Volney Queiroz atende aqui a imprensa. Estamos de volta com o sinal, Mário Flávio. Quando é uma cobrança com propósito, uma cobrança com base, como é a que o ex-prefeito Zé Queiroz faz. Agora, eu, enquanto ministro de Estado, não venho para cá assim, fazer esse tipo de política municipal. Eu estou aqui fazendo essa relação com a imprensa, falando do trabalho que nós temos em Brasília e fazendo um debate mais nacional e mais institucional. Agora, eu ando aqui em Caruaru, você sabe, eu ando sozinho mesmo, não ando com segurança, nem ando com uma entourage aqui ao meu lado. Eu ando aqui para visitar meus amigos, aqui eu venho curtir o São João, então não tenho necessidade de andar. Se eu quisesse fazer uma performance assim, no São João, de andar com 20, 30 pessoas, eu andaria facilmente. Se quisesse andar com 150, andaria facilmente. Mas eu venho passear com minha esposa aqui de mãos dadas, comendo um espetinho aqui, tomando um caldinho ali, enfim, conversando com o povo, como eu sempre fiz. Muito bem, estamos conversando com o ministro da Previdência Social, Volney Queiroz, já nos aproximando aqui da reta final da entrevista. O ministro vai conversar com outros colegas jornalistas aqui, também explicar o que vem sendo feito no governo. Volney, a gente encerrar, você quando entrou na política lá atrás foi o vereador mais jovem na época aqui de Caruaru, depois foi o deputado federal mais jovem do Brasil, inclusive foi tema de matéria no Jornal Nacional, lá de Lindenberg Farias e outros deputados. Nessa sua trajetória, você imaginaria que um dia viraria ministro, né? Porque até então Caruaru tinha acho que 3, né, que tinham se virado ministros, né? E você de repente entra num turbilhão e, pelo que a gente vem percebendo, começa a dar sinais de que a pasta vai ter paz e vai ter trabalho, claro, mas que vai conseguindo dar um jeito nesse Ministério da Previdência, né? Muita gente cobrava porque o ex-ministro, que é seu aliado, não era muito técnico da área, mas você começa a demonstrar que conhece a área. Você imaginaria que ia assumir um ministério que não dá muito voto, que tem muito problema, como é o Ministério da Previdência? Não, na verdade não imaginava, né? Quando nós não conseguimos a eleição em 2022, eu senti muito porque aquilo aconteceu no melhor momento da minha carreira política. Quando eu tinha vindo depois de 2 anos como líder do partido, depois era líder da oposição, não estava num momento bom da carreira. Então perder a eleição, ainda mais que não foi por falta de voto, foi por falta de legenda, né? de consciente eleitoral, foi muito difícil naquele momento. Então, voltar a Brasília como secretário executivo foi a possibilidade de me manter ali num cenário que já era um velho conhecido meu, né? Eu cheguei em Brasília 30 anos atrás, né? Em 95. E depois ficar ali como secretário executivo era a minha tarefa. Eu não imaginava, por exemplo, em 2022, eu não imaginava que eu fosse ser ministro de Estado. Mas as coisas aconteceram, eu diria que do ponto de vista político era natural, porque eu já era a segunda pessoa do partido, né? Eu uma pessoa que tem aproximação com o presidente da República há muito tempo, tenho aproximação com vários ministros ali que foram deputados junto comigo, então foi uma coisa natural. Agora, esse desafio de ser um bom ministro, né? Então, chegar a ser ministro é uma coisa, agora me manter como ministro e ser um bom ministro é o meu desafio. A gente termina agora de vez, né? Como é que você avalia essa situação da crise diplomática envolvendo os Estados Unidos e Brasil? Você acredita que até o dia 1º a gente vai chegar a um meio termo aí e resolver essa situação? Olha, Mário, eu lamento muito o que nós estamos assistindo, porque é uma coisa inédita, né? Uma potência do tamanho dos Estados Unidos, um presidente norte-americano colocar relações que nós temos bicentenárias com os Estados Unidos, de parceria comercial, né? O Brasil compra muito dos Estados Unidos, e o presidente fazer exigências assim, do ponto de vista comercial, são muito duras, de taxar o Brasil em 50% dos seus produtos, em fazer ameaças muito fortes, com a contrapartida assim, de acabar com o PIX, de acabar com a 25 de março em São Paulo, de acabar com o processo de Bolsonaro na justiça. São coisas assim, uma potência estrangeira atacar a soberania do outro país. Eu acho que nesse momento o Brasil deve se unir
independente de cores partidárias, né, para poder a gente defender a soberania. Isso é impensável, é inadmissível. Nenhum brasileiro que se preze pode defender esse tipo de coisa. O Brasil tem que ter uma pátria soberana, que tem que ter seus mecanismos de justiça, e o Brasil nunca interferiu em nenhum outro país, portanto não deve aceitar essa intromissão, que eu acho muito lamentável. Acho que o presidente tem conduzido bem esse assunto. Eu acho que o diálogo é sempre necessário e sempre importante, porque não se pode brincar com isso. São bilhões de reais que estão em jogo. Cada ponto desse de taxa significa empregos que o Brasil poderia perder, mas a soberania do país é fundamental. Existe uma política de reciprocidade diplomática que não é você, vamos dizer, dar o troco. Não significa isso, significa uma soberania nacional. Então, eu acho que essa política de reciprocidade deve ser aplicada do mesmo jeito que o Brasil é taxado, ele deve taxar, porque é uma política de reciprocidade que o Brasil deve adotar. Isso é em qualquer país do mundo. Mas eu acho que o diálogo deve acontecer e que a gente possa superar isso rapidamente e voltar a um clima de normalidade. É impensável que uma potência estrangeira queira interferir nos destinos de um país como o Brasil. Ministro, muito obrigado por bater esse papo aqui ao vivo com a gente, né, aqui na cidade de Caruaru, na Rádio Cidade. Sempre é bom conversar com você, né? E a gente espera que na próxima, seja lá no estúdio, para que a gente possa ter um papo mais com o restante da equipe, que tem muita gente boa lá para perguntar. Tem Renato, tem o professor Marco Aurélio, tem Vitor Araújo, enfim, todo mundo participar dessa entrevista. Obrigado, viu? Obrigado, Mário. Obrigado, Marco Aurélio, Renata, que estão aqui com a gente. Eu espero, os estúdios são muito bonitos lá, eu sempre elogio os estúdios da Rádio Cidade, e é só marcar. Marcando, eu estarei lá com vocês, conversando, para a gente debater mais assuntos e poder, já na próxima, trazer números melhores aqui da Previdência, mostrando já o trabalho sendo executado e com produtividade, com transparência e com integridade, como a gente tem feito. Muito bem, então conversei aqui ao vivo, direto do Virgulino Café, né, do meu amigo Bruno Virgulino, nosso amigo Bruno Virgulino. A gente ia ao vivo com o ministro da Previdência Social, Volney Queiroz. Vitor Araújo, amanhã a gente repercute, inclusive, essa entrevista. Durante todo o dia no meu Instagram, do blog, também estaremos repercutindo aqui essa entrevista com o ministro Volney Queiroz. Eu volto contigo. Obrigado, Mário. Conversa ao vivo, então, com o ministro da Previdência Social, Volney Queiroz. Bom, e nós fechamos aqui esta edição do Manhã Cidade. Muito obrigado.